Vivem na Terra atualmente 6,3 bilhões de pessoas. Uns são ricos, outros não. Uns vivem vidas felizes, outros lutam. Têm sido elaborados novos mapas na esperança de entender como é que as pessoas se alimentam nas diferentes partes do mundo. Chamam-se mapas de dados e são baseados em variados dados estatísticos. Com os mapas de dados como guia, esta série vai investigar assuntos importantes para todos nós que enfrentamos um futuro incerto no novo século. Gripe aviária, ou gripe das aves, entrou derrompante na Ásia no início de 2004, mas a doença não é nova para o mundo. Em 2003, assolou a Holanda. 30 milhões de galinhas e outro tipo de aves domésticas foram destruídas numa batalha feroz entre os humanos e o vírus. As doenças infecciosas não conhecem fronteiras nacionais. O vírus do Nilo Ocidental, originário da África, atingiu Nova Iorque vindo do nada. Os investigadores estão a traçar a extensão das doenças contagiosas com a ajuda de mapas de dados. O século XXI tem sido chamado a Era das Doenças Infecciosas. Este segmento examina o mistério de como elas viajam. O mapa da condição humana. Segundo episódio. Doenças infecciosas. Diz-se que as doenças infecciosas são a maior ameaça para os humanos. Estamos todos em risco de contrair SIDA, gripe, síndrome respiratório agudo ou SARS e outras doenças. Este mapa mostra os países e regiões afetados pela gripe das aves no ano passado. A Holanda, na Europa, atraiu a nossa atenção devido à escala do surto. 30 milhões de galinhas e outros tipos de aves domésticas foram mortas em 73 dias depois do vírus ter aparecido em fevereiro de 2003. 86 pessoas ficaram doentes devido a infecções provocadas pelas aves. A transmissão humano para humano, que pode levar a uma pandemia, foi também confirmada. Como é que isto aconteceu? A gripe das aves atacou a província de Gelderland, uma importante região de aves domésticas. A criação de aves domésticas é uma indústria de topo na Holanda. Cerca de 100 milhões de galinhas são lá criadas. Muitos ovos e galinhas são exportados. Para descobrir como a gripe das aves foi transmitida, fizemos um mapa de dados mostrando o movimento da doença dia a dia durante o período de 73 dias. Os pontos vermelhos no mapa mostram os 255 aviários onde a infecção foi confirmada. O primeiro sinal da doença foi encontrado em 28 de fevereiro de 2003. Um grande número de galinhas foram encontradas mortas em muitos aviários em Gelderland. A cor das suas cristas estava a desaparecer. O Ministro da Agricultura impôs o fechamento das quintas afetadas e a proibição de transportes. As autoridades suspeitavam que uma estirpe altamente infecciosa da gripe das aves podia ser responsável. A interdição cobria 10 km em torno das 6 quintas afetadas. Todas as galinhas, ovos e comida tinham de ficar dentro dessa área. No terceiro dia do aparecimento da doença, descobria-se que a gripe era provocada por uma estirpe altamente contagiosa, o H7N7. O Ministro da Agricultura anunciou que as galinhas em quintas suspeitas de infecção deveriam ser destruídas imediatamente. Quantas galinhas? Não menos do que 10 mil. Há muitas quintas. Há 100 milhões de galinhas neste país. Então terão de ser sacrificadas muito mais do que 10 mil. A operação da destruição começou. Galinhas, não só das quintas afetadas, como também das quintas próximas, tinham de ser destruídas. Isso era para evitar qualquer propagação da doença. Ao 10º dia, a infecção tinha atingido cerca de 30 quintas.
Como se sentiam os criadores das aves com esta situação? Visitamos Adams, que dirige um aviário a cerca de 5 km do local onde a gripe das aves foi descoberta. Ele filmou as galinhas na quinta. Ao 10º dia, reparou que algo estava errado. Cerca de 20 galinhas estavam caídas no chão, aparentemente infectadas com gripe das aves. Fiquei chocado quando as vi. Disse para mim próprio, a gripe conseguiu chegar aqui. As galinhas das redondezas morriam uma após a outra. Elas quase não carcarejavam e aquelas que o faziam eram quase sem som. Ao fim do dia, a distribuição das galinhas começou por ordem do Ministro da Agricultura. – 13.000 galinhas tinham de ser mortas, incluindo as que não estavam infectadas pelo vírus. Adams tinha esperado que a quinta fosse poupada, mas não teve tanta sorte. Cerca de 50 pessoas vieram num grande número de caminhões. Eles continuavam a destruir galinhas. Não sabia o que fazer, era como uma guerra. A infecção continuou a alastrar. O Ministro da Agricultura sabia agora que a distribuição inicial de galinhas não tinha sido feita suficientemente depressa. Ele também disse que detritos contaminados de galinhas deviam ter sido transportados para lugares distantes nos pneus dos caminhões porque o trânsito perto das fábricas não tinha sido totalmente impedido. Houve de facto alguns problemas com a nossa capacidade de destruir as galinhas na fase inicial. Além disso, cada um de nós deveria ter tido mais consciência de que uma colher cheia de detritos contaminados podia infectar um número espantoso de galinhas. Em 2 semanas, mais de 1,5 milhão de aves, de mais de 70 aviários, foram destruídas. À medida que a gripe das aves continuava, a maior ansiedade para o povo da Holanda era se ela era ou não transmissível aos humanos. No início, o Ministro da Agricultura negou haver qualquer ameaça para a saúde dos humanos. Há riscos de saúde para as pessoas? Não, não há razão para essas preocupações. A gripe das aves pode matar humanos? Não, não há razão nenhuma para nos preocuparmos com isso. Mas a estirpe H7N7 é altamente contagiosa. Ainda não se sabe muito dele. Um investigador na Holanda estava muito preocupado. O professor Albert Osterhaus, na Universidade de Erasmus, é mundialmente famoso por descobrir novos tipos de vírus e pelo seu trabalho com o SARS. Desde que o vírus apareceu, o professor Osterhaus e a sua equipa têm investigado se ele passou das aves para os humanos. Casos de transmissão ave para humano foram confirmados um após outro. 2 semanas depois do vírus aparecer, 35 pessoas tinham sido infectadas. Uma delas foi Adam, o proprietário do aviário. Ele começou a ter uma enorme comichão nos olhos imediatamente após a destruição das suas galinhas. Descobriu-se que estava infectado com o H7N7 e tinha desenvolvido conjuntivite. Pensava que a gripe das aves afetava apenas as aves e não os humanos. Estava preocupado a pensar que tipo de vírus era. Pensei que as coisas seriam bastante graves se um grande número de pessoas fosse infectado. Adam mostrou-nos um medicamento antiviral que o tinha curado. Seguindo o conselho do Dr. Osterhaus, o governo distribuiu o medicamento às pessoas com alto risco de exposição às galinhas infectadas. Mas foi só no 12º dia que o governo mandou que o medicamento fosse usado. Nessa altura, mais de 40 pessoas tinham sido infectadas.
O problema foi que não tivemos essas recomendações antes do aparecimento do vírus, porque ninguém pensava que fosse acontecer. Acho que devemos aprender com isso. Se tivermos vírus como o H5 ou o H7 nas nossas aves domésticas, provocando uma praga, temos de ter um plano de contingência para reagirmos rápida e prontamente. Após 4 semanas, mais de 5 milhões de galinhas tinham sido destruídas, mas a infecção continuava a propagar-se na direção do sul de Gelderland. Então, o governo anunciou uma medida drástica. Decidiu criar uma zona de depósito onde todas as galinhas deviam ser destruídas antes que o vírus se pudesse transmitir. Cobria 1,4 milhões de galinhas em 30 quintas. A zona de depósito foi estabelecida na zona sul de Gelderland. Estava junto à província de Noord-Brabant, que é a maior região de aves domésticas da Holanda. O governo queria evitar o aparecimento da gripe das aves nessa região por todos os meios possíveis. Na zona de depósito começou a destruição de aves domésticas em grande escala utilizando o gás de dióxido de carbono. Matar todas as galinhas era considerado a melhor maneira para evitar futuras propagações do vírus. Entre as duas províncias há um rio. Este curso de água com 400 metros de largura tornar-se-ia uma linha de vida se conseguisse deter o vírus. Mas não conseguiu. Ao 38º dia, a infecção atravessou a zona de depósito e o rio e apareceu em Noord-Brabant. A primeira infecção em Noord-Brabant foi confirmada num aviário na cidade de Teffelen. Os piores receios de todos foram confirmados. Dit is Hart van Nederland met Pernille Lalau. Goedenavond. In een ziekenhuis in Den Bosch is voor het eerst... A gripe das aves reclamou a sua primeira vítima humana. Um veterinário de 57 anos morreu hoje depois de passar algum tempo a efetuar testes sanguíneos a galinhas num aviário infectado. Quais foram as circunstâncias por trás da sua morte? Visitámos o aviário em Teffelen, onde o veterinário tinha sido infectado, para descobrir. O aviário estava a ser demolido. Segundo o proprietário, o veterinário tinha recolhido amostras de sangue das galinhas e examinara-as no aviário. 2 dias depois, desenvolveram uma febre de 41 graus e uma enorme dor de cabeça. Este é o hospital onde o veterinário foi admitido. O médico de serviço escolheu a infecção por H7N7 porque o veterinário não mostrava sinais de conjuntivite. Não lhe foi administrado nenhum medicamento antiviral. Este é um raio-x tirado no dia da hospitalização e um tirado 3 dias mais tarde, que mostra grandes zonas brancas nos pulmões. O vírus pode ter mutado, causando um caso grave de pneumonia. Nenhum documento médico que chegasse ao meu poder dizia que o H7N7 causava pneumonia. Nunca pensei que a situação se tornasse tão grave. A estirpe do H7N7 matou uma pessoa e continuou a propagar-se. Depois de 1 mês e meio, mais de 15 milhões de galinhas tinham sido mortas. Então, o professor Osterhaus foi confrontado com uma situação ainda mais grave, a transmissão de humano para humano do vírus que podia levar a uma pandemia. Um relatório do professor Osterhaus diz que 10 dias depois de um aviário ter sido destruído devido à gripe das aves, a filha do dono, de 13 anos, adoeceu. 4 dias depois, a sua mãe de 37 anos também adoeceu. Era a primeira vez que a transmissão do H7N7 de humano para humano era confirmada. Felizmente, os pacientes reagiram bem à medicação antiviral e as futuras transmissões humanas foram evitadas.
Aquilo que nos assustava era que o vírus começasse a ser transmitido de humano para humano, porque isso daria ao vírus a possibilidade de se adaptar à espécie humana. Acho que o pior que podia ter acontecido era termos criado uma pandemia de gripe das aves aqui na Holanda, na população de galinhas, em combinação com os humanos ou com os porcos. Tivemos sorte em tal não ter acontecido. A última distribuição de galinhas teve lugar a 11 de maio, no 73º dia após o aparecimento do vírus. No total, 30,7 milhões de galinhas e outros tipos de aves domésticas foram distribuídas e 86 casos de infecção em humanos foram confirmados. As doenças infecciosas propagam-se rapidamente. Atualmente, vários vírus antes encontrados em áreas limitadas conseguem viajar rapidamente pelo mundo devido à globalização. Um exemplo típico é o do vírus do oeste do Nilo. O vírus foi encontrado pela primeira vez no Uganda, em África, em 1937. Subitamente apareceu em Nova Iorque em 1999. A infecção tem progredido nos Estados Unidos desde essa altura. Mais de 13 mil pessoas foram infectadas. Mais de 520 pessoas morreram. Nova Iorque é um centro económico mundial. No verão de 1999, algo inesperado chocou os residentes dessa importante cidade. Em meados de agosto, várias pessoas anteriormente saudáveis ficaram doentes, queixando-se de febres altas e fortes dores de cabeça. Muitos sofriam de problemas de memória e fraqueza muscular. Quarenta dias depois do primeiro caso ter sido conhecido, um vírus totalmente inesperado foi identificado. Era o vírus do oeste do Nilo, descoberto na região oeste do Nilo, do Uganda, em 1937. O vírus do oeste do Nilo é transmitido por vulgares mosquitos domésticos e outros mosquitos. Os mosquitos infectados transmitem o vírus aos humanos ou a aves. O vírus pode provocar encefalite ou afetar o sistema nervoso. Em 1999, 62 pessoas em Nova Iorque adoeceram com o vírus. 7 delas morreram. Muitas eram da parte norte do Queens. Como é que o vírus apareceu em Nova Iorque? Visitámos o Dr. Stephen Guptill, do Instituto de Investigação Geológica de Nova Iorque, para responder a esta pergunta. Ele fez mapas de dados do vírus do oeste do Nilo para analisar a sua propagação. O Dr. Guptill reparou que há 2 aeroportos, em e perto de Queens. O aeroporto de LaGuardia é perto da área onde foram comunicadas várias infecções. A sul está o aeroporto internacional Kennedy. Penso que foi provavelmente uma ave infectada. Foi importada para os Estados Unidos, legal ou ilegalmente, e entrou em Nova Iorque pelo aeroporto internacional. Atualmente ainda não sabemos a resposta exata. A infecção começou em Nova Iorque e começou a mover-se para o oeste no ano seguinte. O que transportou o vírus e como é que ele se propagou? O Dr. Guptill encontrou um fenómeno interessante no mapa de dados. Em 1999, a infecção estava limitada a Nova Iorque. Mas um olhar atento ao mapa mostra um ponto vermelho isolado indicando a infecção. É em Baltimore, cerca de 300 km a sul de Nova Iorque. Em outubro desse ano, um corpo morto foi encontrado numa rua de Baltimore. O vírus do oeste do Nilo foi detectado no corvo. Isto diz-nos que o vírus, de qualquer forma, em alguns meses desceu de Nova Iorque para Baltimore. A ave morta era um corvo. Os corvos normalmente não migram para longas distâncias. São relativamente locais.
No ano seguinte, apareceu outro ponto vermelho cerca de 500 km para sul, nos arredores de Raleigh, Carolina do Norte. Em 2001, a infecção tinha se deslocado ainda mais para sul, para a Flórida e para a sua vizinhança. O Dr. Gaptil desenhou uma linha de infecção ligando a Flórida, Raleigh, Baltimore e Nova York. Reparou que a linha era uma rota especial. É uma rota de voo usada por aves migratórias. O Dr. Gaptil especulou que as aves vindas do Ártico ou Canadá através dos Estados Unidos para a América Central ou América do Sul transportaram o vírus do oeste do Nilo. A propagação do vírus desde Nova York para a Flórida estava de acordo com a rota que é conhecida como a Rota do Atlântico das aves migratórias. A propagação em 2002 corresponde à Rota do Mississippi, que passa sobre o rio Mississippi. O Dr. Gaptil pensa que o vírus se moveu ao longo da Rota Central em 2003. Ele e a sua equipa conduziram estudos de campo para descobrir quais as espécies de aves que transportavam o vírus. Hoje a equipa está na Flórida ao longo da Rota do Atlântico. O vírus do oeste do Nilo foi encontrado em algumas aves que capturaram. A partir destes estudos acerca de aves migratórias, o Dr. Gaptil concebeu um cenário para a infiltração do vírus do oeste do Nilo nos Estados Unidos. Primeiro, as aves infectadas disseminaram o vírus enquanto voavam para sul a partir de Nova York ao longo da Rota do Atlântico. Eles passaram o inverno com aves não infectadas que tinham migrado para sul ao longo da Rota do Mississippi. Os mosquitos ficavam infectados quando se alimentavam de aves afetadas que estavam na América Central e do Sul. Depois transmitiam o vírus a outras aves. As aves recentemente infectadas faziam paragens nos Estados Unidos quando regressavam ao norte. Quando o faziam, transmitiam o vírus aos mosquitos que por sua vez infectavam os humanos. No ano seguinte, as aves que migravam para o sul ao longo da Rota Central ficavam infectados enquanto passavam o inverno na América Latina. O vírus propagava-se para os humanos mais para o oeste da mesma maneira. O número de infecções atingiu um novo máximo em 2003. Muitas eram no Midwest. O Colorado teve de longe mais infecções do que qualquer estado. Em 2002 foram comunicados apenas 14 casos. No ano seguinte, este número aumentou para 2.477. Por que é que isto aconteceu? Hello. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you, mister. Excuse me. Visitamos Dennis Ensley, que contraiu o vírus. Ele diz que se lembra de ter sido picado por mosquitos enquanto jogava golfe perto de sua casa. Ensley desenvolveu encefalite e meningite e o seu braço direito ficou paralisado. O seu diafragma também ficou afetado, o que faz com que falar seja difícil para ele. Quando uso shampoo, tenho de manter o cotovelo na esquina do duche e segurá-lo enquanto esfrego o cabelo. É difícil fazê-lo. A seguir, visitámos uma empresa chamada Controle de Mosquitos do Colorado para descobrir porque é que tantas pessoas foram infectadas naquele estado. A empresa investiga a ecologia dos mosquitos e trabalha para os erradicar. Num ano normal, o Colorado não tem muita chuva, por isso a proliferação de mosquitos é rara, mas em 2003 emergiu um grande número de uma espécie chamada Calyx dorsalis. Esta espécie consegue voar longas distâncias e transmitiu algumas doenças infecciosas graves aos humanos, cavalos e outros mamíferos. Agora a espécie foi infectada também com o vírus do oeste do Nilo.
Michael Doyle é investigador na empresa. Ele e os seus colegas examinaram os locais de procriação dos mosquitos para elaborarem um mapa de dados. O mapa contém cerca de 5.000 pontos. Mostra que os locais de procriação consistem não apenas em pântanos e lagos, mas também canais de irrigação e antigos locais de escavação, resultados dos esforços humanos para desenvolver a natureza. Doyle diz que o maior número de mosquitos tarsalis foi capturado aqui no verão de 2003. Apareceram aqui muitos charcos grandes depois da areia e cascalho terem sido retirados. Os investigadores chamam este local Mãe dos Mosquitos. Muitas larvas de mosquitos são também encontradas nos trilhos deixados pelos caminhões. Os investigadores dizem que encontraram 1.000 ou 2.000 larvas de mosquitos num charco. No início dessa primavera, houve chuvas torrenciais, o que é invulgar no Colorado. Doyle diz que isso resultou num rápido aumento da água nos charcos que encorajou a criação de uma grande população de mosquitos tarsalis. O problema é que há tantos buracos e charcos de água que as pessoas criaram que são difíceis de encontrar. Criámos o problema dos mosquitos e infelizmente estamos a pagar o preço por isso. O mapa de dados do vírus do oeste do Nilo diz-nos algo mais. Estão a ver um ponto isolado à esquerda do mapa? Houve um caso confirmado na Califórnia. Uma jovem mulher contraiu o vírus do oeste do Nilo apesar de nunca ter viajado para zonas onde a infecção tivesse sido confirmada. Vivia perto do aeroporto internacional de Los Angeles. Os investigadores dizem que os mosquitos infectados podem ter sido transportados para a zona por um avião. Se isso é verdade, significa que doenças infecciosas podem propagar-se para locais totalmente inesperados devido ao rápido processo de globalização. Podemos estar em qualquer lugar do mundo dentro de aproximadamente 24 a 36 horas. Não sei como seria, mas segundo o que sabemos deste movimento, em qualquer lugar do mundo, acho que não há nenhum sítio que esteja totalmente isento de riscos. Vivemos numa época em que as doenças infecciosas podem atacar em qualquer altura e em qualquer lugar. O trabalho já começou no Japão para elaborar mapas de dados demonstrativos de casos de infecções envolvendo várias doenças infecciosas, num esforço para evitar a sua propagação. Na Universidade de Niigata, um grupo chefiado pelo professor Hiroshi que está a desenhar um mapa de dados detalhando a gripe humana. O grupo espera que isso ajude os humanos a traçar os movimentos invisíveis do vírus da gripe. A partir do trabalho feito até hoje, uma característica específica foi identificada acerca da propagação das doenças infecciosas. Viajam rapidamente através de redes de transportes, tais como os caminhos de ferro. Os investigadores esperam que, ao registar os movimentos dos vírus, possam criar medidas de prevenção eficazes. As pessoas levarão mais a sério a ameaça das doenças infecciosas se lhes disserem que está a acontecer nas suas cidades. Todos temos que perceber que estas doenças se propagam muito rapidamente. As doenças infecciosas aparecem subitamente e viajam muito depressa, mas enquanto houver vida na Terra, os vírus e outros organismos infecciosos também estarão aqui. Encontrar maneiras para coexistirem é colocar a inteligência humana à prova.